A norma NBR 10.151 é clara ao estabelecer que os sonômetros utilizados para medir níveis de ruído devem atender aos critérios da IEC 61672, todas as partes, para as classes 1 e 2. Essa obrigação normativa é importante para garantir a precisão e a confiabilidade das medições de ruído em diversas situações, como em estudos de impacto ambiental, monitoramento de ruído em ambientes de trabalho e fiscalização de fontes de poluição sonora em áreas urbanas. A IEC 61672. 2 define uma série de testes e critérios que devem ser realizados para que um sonômetro seja considerado conforme as especificações da norma. Esses testes incluem a avaliação de diversos parâmetros como linearidade, resposta em frequência, faixa dinâmica, estabilidade de calibração, entre outros. A aprovação de modelo é um processo fundamental para garantir que os dispositivos de medição fornecem resultados precisos e confiáveis, mantendo a qualidade e a confiabilidade das medições realizadas. Esse processo inclui a avaliação de documentos, verificação das características metrológicas e funcionais do instrumento, realização de ensaios e testes para confirmar a conformidade com os requisitos regulamentares, em seguida, a emissão de um certificado de avaliação de modelo. Atualmente no Brasil, não existem laboratórios regulamentados que apliquem a IEC 61672. 2 e forneçam certificados de conformidade aos fabricantes de sonômetros. Essa questão está sendo discutida e há considerações sobre a possibilidade de criar regulamentações em conjunto com os órgãos de metrologia e o governo brasileiro. Isso permitiria aos fabricantes nacionais se adequarem e proporcionar maior segurança aos consultores e técnicos que aplicam a NBR 10.151. A busca por soluções que garantam a conformidade dos sonômetros com as especificações técnicas metrológicas e regulamentares é crucial para assegurar a qualidade e a confiabilidade das medições em todo o país. É fundamental que as autoridades brasileiras sejam sensíveis à importância de se criar uma infraestrutura capaz de fornecer instrumentos de medição precisos e confiáveis para garantir a proteção da saúde pública e a preservação ambiental. Portanto, a aprovação de modelo é um processo essencial para garantir a conformidade dos sonômetros com os requisitos técnicos metrológicos e regulamentares, assegurando a qualidade e confiabilidade das medições realizadas. A criação de regulamentações em conjunto com os órgãos de metrologia e o governo brasileiro é fundamental para permitir que os fabricantes nacionais se adaptem às normas técnicas e proporcionem maior segurança aos consultores e técnicos que aplicam a NBR 10.151. E uma dica é certificado de aprovação de modelo. O sonômetro que tem o certificado de aprovação de modelo é uma garantia que ele tá adequado aí às normas técnicas, né, todas aquelas normas que eu citei e as normas internacionais. Então é uma dica aí você verificar se ele tem certificado de aprovação de modelo. Critérios, né? Eu fiz um curso, né, sobre análise multicritérios. Nós usamos o método AHP, tá, usando o modelo, aí, usando um exemplo de escolha, usando o método AHP para a escolha de um sonômetro. E aí, no curso, nós atribuímos alguns critérios. Tá? O primeiro critério, então essa é a planilha, tá? Utilizando aí o método AHP. E o primeiro critério é preço. Né? Sempre pesa bastante. O classe 2 ele sempre vai ser mais barato que um classe 1, né? Varia de R$6.000 a R$80.000. Tá? E se você não tiver aí dinheiro para investir, você pode optar pelo aluguel eventual. Assim, você vai fazer um serviço de uma semana, você vai e aluga um sonômetro para fazer aquele serviço específico ou vários serviços. É uma opção bem mais barata, tá, do que você adquirir um sonômetro. O outro critério é a operacionalidade, né? Operação, o tipo, faixa de medição, temperatura de operação, calibração automática, o armazenamento, o display, histórico de tempo, tudo aquilo que vai te ajudar durante a medição.
Tá? Então, também é um outro critério que nós utilizamos ali para fazer a avaliação pelo método HP. Operacionalidade se é tipo, né? Se é classe 1, 2 ou tipo 1. Né? Dependendo aí do tipo, né? Ele vai ter vai ser mais caro, vai ter uma manutenção. No caso, o classe 2, ele tem que ser mais ajustado, né? Toda a norma fala que para cada campanha, né, eu preciso fazer o ajuste. O classe 1 ele quase não sai da calibração. Então isso ajuda bastante na hora da vistoria, né, da hora de você fazer a medição. Faixa de medição, né, e temperatura de operação. A faixa de medição é a faixa que ele mede, a mínima e a máxima, né? No caso, quanto maior a faixa, melhor. E a temperatura de operação é a mesma coisa. Quanto maior a faixa de operação, melhor vai ser aquele aparelho. Né? E aí a limitação, né? Um classe 2 tem a limitação de 40. A medição não pode. A temperatura, né, não pode ultrapassar 40 graus Celsius. Né? Então, se você for num lugar muito quente, você não vai poder utilizar o aparelho. Outro quesito é calibração automática, né? Muito é, ajuda muito, né, um aparelho que tem a calibração automática. Quando eu falo em calibração automática, você encosta o calibrador e ele já faz todos os ajustes, né? A maioria dos sonômetros que eu já operei, você tem que fazer o ajuste, no caso, manualmente nas teclas de comando. Alguns, né, você só encosta o calibrador e ele já faz ali todo o ajuste, tá? Sem você precisar fazer nenhuma tecla de comando. Armazenamento de dados, né, e transmissão. Se ele tem transmissão via Wi-Fi, cabo, Bluetooth, cartão de memória. Display, se é colorido, eu particularmente prefiro bicolor, né? Preto e branco ou preto e cinza. Se tem iluminação, iluminação é primordial, tá? Histórico de tempo também é primordial, né? Para você caracterizar, não é só para caracterização de som impossível, mas para caracterizar, fazer a caracterização do som. Tá? Então é primordial esse histórico, você visualizar durante a medição esse histórico de tempo, até mesmo para você definir o tempo de medição. Duração da bateria, né? Quanto mais durável, melhor, né? Se é pilha ou se é bateria, ou se é recarregável, tá? Função back erase, né? É aquela para você voltar, né? Para eliminar o som intrusivo. Então, durante a medição, você está medindo, passou lá um carro de som, ou o cachorro latiu. Você tem a opção de voltar a medição, tá? E quando o som intrusivo deixar ali o seu ambiente, você volta da onde você mediu sem aquele som intrusivo. GPS, né? Acessórios e gravação de áudio, aí depende do que você vai, do trabalho que você vai realizar. GPS é para áreas rurais, né? Talvez seja primordial aí. E a gravação de áudio também é interessante aí para, se você for fazer uma pós-produção aí do que você mediu, tá? Talvez para fiscalização ambiental não seja interessante, mas para algumas perícias, né? É interessante que o aparelho aí faça a gravação de áudio. Outro quesito é a manutencibilidade, né? Dependendo do tipo, curva de ponderação, alimentação, manutenção, isso vai influenciar na sua escolha. Tá? No caso tipo, se for um classe 2, vai ter sempre uma manutenção mais barata do que um classe 1. Tá? E o suporte técnico, né? Se a empresa que vai fornecer, o fornecedor do sonômetro, ele vai te oferecer um treinamento, ou se ele vai fornecer um manual em português, ou software pós-produção. Tá? Nem todas as empresas oferecem, então isso é um plus a mais. Então é interessante na hora de você comprar um aparelho,
verificar esses quesitos. Larson Davis LXTN Force é um classe 1. Esse é um modelo que eu utilizo muito nas fiscalizações. Tá? Ele está variando de preço entre 25 a 28 mil reais. Tá? Faixa de medição de 17 a 118 dB, né? Quanto maior a faixa, melhor. Temperatura de operação menos 10 a 50 graus Celsius. Curva de ponderação A, C e Z. Alimentação 4 pilhas AA, 18 horas. Gravação de áudio não. Backerase sim. GPS não. Software pós-produção. Maleta, cabos. Manutenção Rio de Janeiro. Então isso eu que estou no Rio de Janeiro, a própria manutenção do aparelho é feita no Rio de Janeiro. Então, assim, isso é um ponto muito positivo, tá? Treinamento, não oferece treinamento, em compensação tem aí o manual em português. Tá? Calibração automática não, garantia de 2 anos, armazenamento 2 GB, display bicolor, histograma sim. Esse é um modelo que eu gosto muito, que ele é bem mais robusto, né, do que o Instruterm. Casella também é um aparelho, um sonômetro muito interessante. Então nós temos aqui o 631C1, tá? Que ele tem, nesse caso, ele tem filtro de banda de 1/3 de oitava, 1 em oitava, tá? Ele é classe 1, preço é um pouco salgado, tá? Ele já foi um sonômetro mais barato, né? Agora ele está bem mais caro. Preço aí está 67.630 da última vez que nós orçamos, né? Esses valores aqui são orçamentos de 2022, tá? De agosto de 2022. Pode ser que esteja mais caro agora, tá? Temperatura de operação de 0 a 40 graus Celsius, não é muito boa, né? Fica ali pareado com classe 2. Curva de ponderação A, C e Z. Alimentação 2 pilhas, 11 horas, tá? Gravação de áudio sim. Função Backerase não. GPS não. Então nesse caso, como ele não tem função Backerase, entrou um som intrusivo, ou eu elimino esse som intrusivo no software pós-produção, tá? Tem essa possibilidade, ou eu reinicio a medição. Tá? Então, assim, são duas opções aí de eliminar o som intrusivo. Software pós-produção, maleta, cabos e tripé. Manutenção em São Paulo. Então, um ponto negativo, no caso, eu que estou no Rio de Janeiro. Treinamento não. Manual em português sim. Calibração automática. Acho que é um dos poucos sonômetros aí que possui essa calibração automática. Você só encosta o calibrador e ele já faz todo o ajuste. A garantia 90 dias, armazenamento 2 GB, display colorido e histograma. Display colorido para mim não tem muita diferença não, tá? Esse é um Breuel, tá? 2245, classe 1, preço 44.972, 44.972,70 centavos, né, o preço orçado na época. Esse foi o sonômetro que no modelo, né, de escolha multicritérios, né, a HP foi o modelo que ganhou, tá? Isso porque eu dei muito peso na operacionalidade dos sonômetros, tá? Então esse tem uma operacionalidade muito boa. Faixa de medição 16 a 140 dB, temperatura de operação menos 25 a 70 graus Celsius, curva de ponderação A, B, C e Z, alimentação por bateria 9 horas, gravação de áudio sim, função Backerase sim, GPS não, acessórios, software pós-produção, maleta, cabos, transmissão via Wi-Fi e Bluetooth,
tá? Então daria até para mexer, transferir para o celular. Então é show de bola. Manutenção São Paulo, então aspecto negativo, mas no âmbito, no modelo no geral, né? No geral, ele foi o que ganhou aí. Treinamento, sim, EAD, então o fornecedor oferecia, né, um treinamento EAD. Manual em português, não. Calibração automática, sim, né? Então igual ao Cacela. Garantia de 2 anos, armazenamento de 16 GB, display colorido e histograma, sim. Então esse foi o modelo que ganhou lá no método HP. Mas eu acho que talvez se eu tivesse rodado aí o Fusion Analyzer, né? Talvez o Fusion tivesse ganho, tá? Porque na época que eu fiz o curso a gente não tinha orçado aí o Fusion, né? Que tem um preço médio bastante interessante. Ele é pequenininho, eu nunca operei esse Fusion, mas eu já vi quando eu fui fazer uma medição do Rock in Rio, né? Acho que a empresa lá utilizava esse aparelho. Um aparelho relativamente... o tamanho dele ele não é tão grande. Então, para fiscalização, isso é muito, muito interessante. Tem a faixa, o preço, 36 mil. Faixa de medição de 21 a 139 dB. Temperatura de operação, menos 25 a 70. Curva de ponderação A, B, C e Z. Bateria recarregável. Olha que aspecto positivo. Tá? Gravação de áudio, sim. Função Back-Erase, sim. GPS, sim. Ou seja, tem vários itens, né, para o preço que foi orçado. Software pós-produção, maleta, cabo, mochila e tripé. Transmissão via Wi-Fi. Manutenção em São Paulo. Treinamento não. Manual em português não. Calibração automática. Isso eu não percebi, né, no manual. Garantia de 2 anos, armazenamento de 2 GB, display colorido e histograma, sim. Tá? Então o Fusion ele não rodou quando eu fiz o curso aí